Olá, galerinha do nono ano! Voltando aqui ao nosso novo assunto, a Conditional Sentences, nós vamos aprender agora, que tem lá no material de vocês. E, teacher, o que são essas Conditional Sentences? As Conditional Sentences são orações condicionais, são frases que expressam a ideia de que algo só aconteceu, acontece ou acontecerá sobre uma determinada condição. Na maioria das vezes, a construção das conditional sentences é feita com a palavra if. Lembram vocês que também vocês vão aparecer lá no material de vocês as conditional sentences, a if clauses, que são aquelas causas, aquelas condições para poder tu conseguires responder as tuas questões, tá certo? Eu quero que tu preste bem atenção sobre essas conditional sentences nos próximos slides para tu teres noção o quando tu usa a palavra if, que é aquela se, aquela partícula, caso acontecerá, aconteceu ou caso aconteça, ok? Vamos lá, prosseguindo. Olha lá, galera do nono ano, o que eu vou ensinar para vocês aqui o que são as conditional sentences. Conditional sentences são orações condicionais em inglês, são sentenças, as frases que expressam uma condição. Ou seja, quando conversamos com alguém ou escrevemos algo, nós podemos falar, escrever sobre condições para ficar mais fácil. Veja a sentença abaixo. Eu tenho uma situação aqui. Se você quiser, eu posso agendar uma reunião. Na verdade, o que temos acima são duas sentenças. A primeira diz, se você quiser, e a segunda, eu posso agendar uma reunião. Note que a primeira sentença, se você quiser, está expressando uma condição, e a segunda é o resultado da condição expressa na primeira. Isto é, se tal fato acontecer, ou seja, a condição, o tal fato acontecerá, será o resultado. Esse tipo de estrutura gramatical é o que chamamos na gramática da língua inglesa de conditional sentences. Muita gente acha que esse assunto se refere apenas àquelas sentenças na qual usamos a palavra if, ou seja, aquelas if clauses. Olha lá um exemplo aqui. If you study, you will pass the exam. Se você estudar, você passará. Nós temos aqui o quê? Duas sentenças, né? Nós temos a primeira. Se você estudar, você passará na prova, será a segunda sentença, tá certo? O que eu quero que tu preste bem atenção aqui? Só vai a partir de acontecer a segunda se tiver uma primeira situação. Caso tu estude, tu passes. Caso tu não estude, tu não passas de ano, ou seja, na tua prova. Isso que ele quer lá dizer para nós. Olha lá, if you study, you would pass the exam. Se você estudasse, você passaria na prova. Preste atenção lá no verbo. Study está o quê? No passado. Se você estudasse, você passaria na prova, tá? Tu tem que prestar atenção no teu verbo lá para tu teres noção do que vai ser essa tua oração. Por isso que eu quero que tu preste atenção que ela não vai ser só usada quando for if clause, que se for aquelas causas, tá certo? Porque pode ocorrer dois tipos de sentença na mesma situação. Ok, class? Nos demais slides você vai ter mais noção para tu aprenderes sobre essas conditional sentences. Olha lá, nono ano. Tipo de conditional sentences. São 4 os tipos de conditional sentences em inglês. Você poderá saber mais sobre elas clicando aqui no link abaixo. Zero conditional, first conditional, second conditional e third conditional. Eu vou explicar cada uma para vocês. A zero, a first, a second e a third conditional. Tá certo? Ok? Eu vou seguir nos slides demais e tu vais prestar bem atenção o que quer dizer cada tipo de condicional de sentenças. Ok? Olha lá. A zero conditional em inglês. O zero conditional em inglês é também conhecido como general conditions em algumas gramáticas. Segue abaixo alguns exemplos de frases com ele. If you hurt ice, it melts. Se a gente esquenta o gelo, ele derrete. Ou seja, aí não tem uma condição
ou seja, a zero condition não vai aparecer, tá certo? Não é como aquela situação lá que tinha que ter uma causa, uma condição para ser realizado um certo trabalho, tá? Na zero, isso não vai acontecer. Quando for na seguinte, na first, tu vai prestar atenção que já vai começar a aparecer condições para permanecer na tua frase. É isso que eu quero que tu preste bem atenção na hora lá da explicação, prosseguindo o nosso slide. Tá certo, Clars? Olha lá. Para entender e aprender o first condition em inglês, vou pedir para você dar uma olhada nas sentenças em português abaixo. Não se preocupe, a ideia é ajudar você a perceber como é em português e depois como é em inglês. Portanto, veja aí. Se você quiser, eu vou com você. Se você quiser, eu irei com você. Se você falar algo para ela, a gente vai dizer que é mentira. Se você falar algo para ela, nós diremos que é mentira. Todas as sentenças acima são consideradas exemplo de conditional em português. Note como elas expressam uma condição. Essa condição é expressa assim: se fato A acontecer, fato B acontecerá como resultado da condição A. Perceba bem essa lógica, pois é a partir dela que vamos chegar no first condition em inglês. Eu estou colocando para tu em português aqui, porque se tu perceberes, como eu te falei lá no início do slide, que tem que ter uma ação para poder para acontecer o resultado. Por isso que eu te digo na first condition, tem que ter uma ação para acontecer um resultado. É isso que tu preste bem atenção na hora dos slides que estão seguindo. Olha lá em inglês. Agora eu te falei em português. Agora eu vou te passar para o inglês. Veja que na sentença antes da vírgula tem uma palavra se. Lá na língua portuguesa, vocês aprendem como uma partícula, expressando uma condição ou uma hipótese. Note que o verbo em negrito, logo após o se, também mostra que é uma hipótese, condição, possibilidade envolvida. No português, nós dizemos que o verbo está aí no subjuntivo. Enfim, não esquente a cabeça com outras técnicas demais. Eu quero que tu aprendes somente a forma. Apenas observe e entenda que é assim que falamos em português quando queremos expressar uma possibilidade, uma hipótese, uma condição. Em inglês, nós fazemos isso usando a palavra if, que é se. E o verbo deverá ser escrito no past simple, que é o passado simples. Lá que eu falei para vocês que nós acrescentamos o IED quando for precedido de Y, terminado em consoante, eu tiro o Y e coloco o IED. E nas demais, que não precisa, ou que é terminada em I, eu só coloco o IED. Lembra lá vocês. Olha aqui um exemplo básico na língua inglesa. If you studied, se você estudasse. If you are near, se eu soubesse. If you heard, se nós estivéssemos. Então, tu tem que prestar bem atenção aqui nesse verbo, que ele ocorre a mudança e não ocorre a mudança para o IED, que é lá o que nós já aprendemos sobre os verbos regulares e o verbo irregular. O verbo regular eu vou acrescentar no passado, ou seja, no simple present, eu vou acrescentar o ED ou IED, e já o regular eu vou ter aquelas modificações que eu ensinei já para vocês nas aulas anteriores a conditional sentence. Ok, class? Olha lá a terceira condição, a third conditional. Você levou em conta as perguntas acima. Sabe que ficará mais fácil compreender o uso do tal, third conditional em inglês. Olha lá. Tudo que tu preste bem atenção é sobre essas situações que há ou não há uma condição, ok? Se você for comparar essa sentença no português, equivalendo para o inglês, logo tu notará que elas são praticamente idênticas nas estruturas. O que você precisa lembrar é do seguinte: o had é a palavra que significa tivesse, tivéssemos e tivesse. Lembram lá do subjuntivo? A mesma coisa tu vai prestar atenção aqui no simple present ou no past participle, ou no passado participio, tá certo? Tu não pode esquecer esta forma na terceira condição, tá certo? If you had told me. Olha lá, old. Sempre quando ocorrer na terceira,
tu vai ver o verbo no passado particípio, tá certo? E teacher, como é para eu saber se é ou não passado particípio? Tu vai ver que na terceira condição ele vai negar, além dele negar, tu vai ver que algo que já aconteceu ou algo que já tinha acontecido vai precisar ser colocado aqui na terceira pessoa. Sempre isto acontecerá aqui na terceira pessoa. É isso que eu quero que tu preste atenção, porque lá no teu material, ele pede lá essas pessoas. Ele não, no caso eu, né, que eu produzi o material, e lá no material tá aí esse exercício para vocês. Isso que eu quero que tu preste atenção nessas condições. Por isso que eu te dei as 3 condições. A primeira é muito relevante na língua inglesa, é muito difícil nós cobrarmos, porque é uma condição muito vaga. A gente passa a cobrar a primeira, a segunda e a terceira, para que o aluno perceba a diferença, tanto na primeira até ele chegar na última condição, tá certo? Eu quero que tu preste bem atenção nisso, porque é carro-chefe na tua prova, tanto na parte de leitura e produção de texto, que vem lá na língua portuguesa, como na parte de interpretação na língua inglesa, que é para tu teres a noção qual é o passado que tu estás usando aqui. Lá na segunda, eu uso o passado simples, e aqui já na terceira, eu uso o passado particípio. Lembro lá do gerúndio, do particípio e do infinitivo, ok? Qualquer dúvida, olhe o material de vocês e pergunte para mim. Ok, Clars?